Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma devocional que fazemos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Querido, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esta mensagem nos seus canais, YouTube, Facebook. Não esqueça de acionar o sino e dar um joinha para que esta mensagem seja compartilhada pelo YouTube às outras pessoas. Para a nossa reflexão nesse dia, eu quero propor o que está escrito lá em Gênesis 43. Gênesis 43, a partir do versículo 1 diz: Gênesis 43, a partir do versículo 1. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Até o momento, até aqui. Queridos, Gênesis 43, anterior a Gênesis 43 e posterior, conta a história de um homem chamado José. José foi um homem que nasceu num berço rico. A palavra nos fala que Jacó, seu pai, herdou os bens de Abraão e de Isaac do passado. Jacó herdou os benefícios que Deus, as promessas e as alianças que Deus tinha feito com Abraão e Isaac. Jacó é um homem de Deus e foi tocado por Deus. Jacó teve 12 filhos, e dentre esses filhos, José. A palavra fala que Jacó amou muito mais José do que os seus outros filhos. A palavra também nos relata que José recebeu de Jacó, seu pai, uma vestimenta, uma túnica que representava autoridade, que representava que aquele filho era amado, que aquele filho era guardado pelo seu pai. A palavra nos conta que seus irmãos tiveram inveja de José. A palavra nos conta que José passou por tantas dificuldades. Foi jogado num poço, foi vendido como escravo. E em sua casa, na casa onde ele estava trabalhando como escravo, foi denunciado, fizeram uma má denúncia contra José. José foi um homem de sonhos. Sonhou que a sua vida seria uma vida difícil. Ele sonhou que deveria administrar toda a humanidade, e que a humanidade, principalmente os seus irmãos, o seu pai, se prostrariam diante dele. Isso foi a causa, não somente isso, né, queridos, mas também existia um propósito, existia uma vontade suprema de Deus para abençoar Israel e abençoar a humanidade. Mas José, quando ele sonhou, quando ele teve o seu primeiro sonho, ele entendeu que ele seria abençoado. Mas ele não compreenderia, eu acredito que se ele tem a visão, se Deus o mostra todo o processo da sua vida, ele recusaria. Porque não foi nada fácil para José ser vendido como escravo, ser excluído da sua família, ser colocado num poço, ser levado para o Egito, ser vendido, ser denunciado, e logo após ser denunciado, foi levado também para o cárcere, porque existia uma mulher que dizia que ele tinha desejo, que ele tinha tomado a mulher do seu patrão, uma mentira, denunciaram ele de uma forma mentirosa. Mas José, ele continuou ali, entendendo e se apegou aos sonhos que ele teve e no início do seu ministério, quando novo. Seu pai chorou porque os seus irmãos disseram para o seu pai Jacó
que o seu irmão tinha morrido, que José tinha morrido no caminho que ele estava fazendo ali na Palestina. Querido, José então vai para o Egito. Deus faz o governador, Deus faz Faraó sonhar. Deus revela o sonho para José. E assim começa toda a história antes do capítulo 43, onde José se torna o governador, uma pessoa abaixo do Faraó. E Deus permite uma grande fome em todo esse período. Deus permite uma grande fome lá no Egito, uma grande fome em todo mundo. O povo de Israel, todas as nações ao lado começaram a sentir fome, porque os alimentos tinham acabado. Os seus irmãos, sem conhecer José, vai até o Egito e pede alimento. Na sua primeira abordagem, José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem José, porque os seus irmãos tinham tentado apagar aquela terrível situação, aquela terrível morte dentro do coração deles. Mas eles, diante daquele governador, pede misericórdia. Aquele governador diz que eles eram espião, porque ele estava criando uma situação para ver o seu pai e para abençoar toda a sua nação. Tudo já estava no coração de Deus para a vida de José, para a vida dos irmãos, para a vida de Jacó. Mas o que eu quero deixar para os amados irmãos de Jacó não entenderam que tudo estava na mão de Deus e que Deus estava controlando todas as coisas. Os irmãos, Judá, por exemplo, responde ao seu pai dizendo fortemente: nos protestou aquele varão dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares convosco vosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Ou seja, Judá estava com medo daquela situação. Mas Judá não entendia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Que nesse dia o seu coração possa arder e entender que Deus está no controle de todas as coisas, que o nosso governante, ele está ali porque Deus o colocou para administrar, para ajudar o povo de Deus. Ali é permissão de Deus. Devemos continuar orando, devemos continuar acreditando, devemos continuar tendo fé, porque a palavra, nós não podemos ser como os filhos ali, os irmãos de José, que temeram porque fizeram um mal. Não, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, precisamos reconhecer as nossas falhas, precisamos adorar a Deus e no momento de hoje precisamos entender que todas as coisas estão sendo administradas por Deus. Todas as coisas, Deus está no controle, Deus está guardando um momento certo para trazer os seus benefícios, para nos abençoar neste momento, nessa situação que você está vivendo. Eu não estou falando somente do tal do coronavírus, eu estou falando de todas as outras situações que você está vivendo: emprego, desemprego, brigas na família, raiva, vícios de drogas da sua família. Eu estou falando de todo o problema que talvez esteja pairando sobre a sua vida, pairando sobre a sua família. Não entenda, não olhe para a vida, não olhe para o seu dia de hoje como os irmãos de José viram naquela situação de fome. Os filhos de Jacó temiam pelo mal do passado. Os filhos de Jacó não entenderam que Deus estava no controle de todas as coisas. Querido, Deus está no controle. Deus já levantou homens para nos abençoar. Deus já, em nome de Jesus Cristo, de uma forma profética, já nos livrou de todas essas situações, já nos transformou, já ministrou, já decretou a paz e o livramento para o povo de Deus. Portanto, olhe
como Jacó, olhe como Israel, olhe como Jesus. Tenha os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo. Tenha os mesmos sentimentos que é servir. Não potencialize as suas dificuldades como potencializou as dificuldades ali os irmãos de José. Não potencialize as suas dificuldades, porque isso pode gerar doenças psicossomáticas sobre a sua vida. Isso pode gerar doenças, medo, angústias, depressões. Queridos, não é um período para aumentar em sua mente aquilo que você está vivendo. Tenha paciência, tenha esperança. Busque no Senhor nesse dia, porque o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te proteger. O Senhor vai fazer com que a igreja vença todas as tribulações. Todos os muros serão derrubados. Todas as dificuldades, todas as aflições serão vencidas. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Vou orar. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por este momento e este período. Que o Senhor possa abençoar. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar nesse dia todos aqueles que me assistem. Ó Deus, que cada pessoa, ó Pai, entenda, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que possamos olhar e ver a vida de uma forma diferente, mesmo, ó Pai, que haja pecado em nós. Reconhecemos, ó Pai, que as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Ó Deus, que possamos pensar e agir diferentemente, ó Pai, dos filhos de Jacó, dos irmãos de José. Que possamos reconhecer que o Senhor está na administração de todas as coisas. Como diz o salmista, ó Pai, nunca vi um justo mendigar um pão. Que esta verdade esteja sobre todos que estão me assistindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.